Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo, segundo livro da Bíblia, e fazer a leitura no capítulo 1 de Êxodo. São apenas 22 versículos, e eu gostaria de ler com os irmãos todo este capítulo. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. O texto diz assim, versículo 1: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Issacar, Zebulon e Benjamim. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Diz assim a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, queremos te render graças pela tua palavra. Rogar que o Senhor nos instrua nesta noite, que o Senhor nos use como teu instrumento e me faça falar aquilo que tu queres, de forma que seja a tua palavra engrandecida, seja o teu nome engrandecido, e sejamos edificados, de forma que saiamos daqui olhando para a tua palavra, para os teus grandes feitos, e vivenciando dias que, mesmo que passemos por momentos análogos ao de Moisés, mas que não percamos a fé e continuemos firmados no Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos, quando
eu leio e prego sobre a história de Moisés, me vem à mente um senhor chamado Manuel Gomes. Manuel Gomes foi um presbítero lá na igreja presbiteriana de Águas Belas. Nos meus primeiros anos de caminhada, ele pegava ali a palavra do Senhor, e um dos textos favoritos dele era justamente a história de Moisés. E seu Manuel, conhecido como seu Neco, ele era analfabeto, mas ele conhecia a palavra de Deus e pregava a palavra de Deus. E por várias vezes ele pregou no culto do domingo à noite lá na igreja. E eu me recordo que até ele falava Moisés, mas com aquela empolgação, e anunciando assim a palavra do Senhor, os grandes feitos que o Senhor fez na história de Israel e que tem as repercussões para nós na atualidade. E quando olhamos, irmãos, para esse contexto que nós lemos, quando o Senhor levou José para o Egito, e ali depois vem a sua família, se tornam numerosos, conforme nós lemos no capítulo 1, e daí começa a surgir a perseguição ao povo escolhido de Deus. Começa o império, o rei do Egito, a colocar cargas escravocatas sobre aquele povo. E quando olhamos para esse contexto prévio aqui do capítulo 1, nós vamos ver então que Moisés, quando ele nasce, é num contexto extremamente difícil. E por isso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje esse seguinte tema: cenas da vida de Moisés. E nós vamos então olhar para algumas cenas da vida e da história de Moisés. Primeiramente, tem esse ambiente de escravidão, ou seja, Moisés nasce num ambiente adverso, num ambiente de perseguição e num ambiente de perversão. O povo se multiplica e a estratégia de Faraó, a estratégia da liderança egípcia é: nós temos que colocar uma carga pesada sobre esse povo, para que esse povo não venha porventura se unir aos nossos inimigos e se rebelar e nos dominar. E a estratégia foi: coloca mais trabalho. Quem sabe eles vão estar muito cansados e não vão ter tempo de fazer filhos. Mas a estratégia não funciona. O povo se multiplica ainda mais. E diante disso surge então a outra brilhante ideia de Faraó: vamos obrigar as parteiras a matarem todos os meninos, pois os meninos, quando crescerem, vão ser homens de guerra, vão multiplicar ainda mais, enquanto que ficando apenas as meninas, elas vão casar com os egípcios, porque não terá mais homens em Israel para casar com elas, e se tornando egípcias e toda a sua descendência, nós estaremos minando esse povo, extinguindo este povo. Mas a estratégia também não deu certo, pois as parteiras temeram ao Senhor e não mataram os meninos. Mas por fim, já que a primeira e a segunda estratégia não deu certo, disse: então todos os meninos agora que nascerem deverão ser mortos, jogados nas águas do rio Nilo. E diante de tudo isso, houve um grande genocídio naquela região. E é justamente nesse contexto adverso que nasce quem?
Moisés. E Moisés, então, ele sobrevive ao improvável, que esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que Moisés nasce num ambiente adverso. O segundo é que ele sobrevive ao improvável. Quando você olha para o versículo 2 do capítulo 2, diz o seguinte: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Até eu brincava com os irmãos hoje de manhã na escola dominical, que também a temática tratou desse contexto de Moisés, que a sorte de Moisés foi nascer bonito. Pois disse que ele nasceu formoso. E isso talvez tenha chamado a atenção e dizer, então, ele agora tem que ter sua vida preservada. Mas Deus tem os seus planos, e já fez, inclusive, Moisés nascer bonito. De forma, irmãos, que ele viveu secretamente por 3 meses. Mas ainda bem que os vizinhos de Moisés, ali das pais de Moisés, não eram X9, como se diz popularmente. Porque esconder uma criança chorando por 3 meses não é fácil. De forma que, por 3 meses, aquela criança se manteve ali escondida com seus pais. Mas chegou um momento que não dava mais para mantê-la em segredo, para mantê-la em secreto. E a mãe de Moisés, num ato de inspiração divina, ou quem sabe no ato de desespero, coloca num cesto de junco, coloca ali piche, ou seja, impermeabiliza aquele cesto, preparam de maneira adequada, lançam no rio Nilo, e como se dissesse, Senhor, é teu, cuida dela. E na sua providência, um milagre acontece. A providência de Deus na vida daquele menino é algo extraordinário. Por aquela ocasião, a criança começa a chorar na beira do rio, desce a princesa, a filha do rei, a filha de Faraó, junto com as suas criadas, e ela quer saber quem é aquela criança que está chorando, e deve ser um dos filhos das hebreias, e de fato era. E talvez aqui, a beleza de Moisés tenha feito mais uma vez a diferença, porque talvez aquela princesa olhe e diz, que menino belo, a Bíblia não diz isso, diz apenas que ela foi bondosa, se compadeceu dele. Mas talvez a beleza tenha chamado a atenção e disse, eu quero essa criança para o meu filho, como meu filho. E assim, Miriam, a irmã dele, diz, princesa, quer que eu arrume uma hebreia para poder cuidar dele? E ela sabia que cuidar de menino não era fácil. Diz, claro que eu quero. E diante disso, Miriam diz, eu vou providenciar agora. E quem é que Miriam providencia? A mãe da criança. De forma que o destaque vem aqui no versículo 8. Diz, respondeu-lhe a filha de Faraó, no capítulo 2. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. Ou seja, um menino que estava condenado à morte, agora Deus muda a sua história, faz com que ele seja amamentado, seja criado pela sua mãe, e sua mãe ainda está recebendo por isso. E mais, ninguém poderia tocar naquela criança, porque agora ele tinha a proteção do Estado. Porque era filho da filha do rei. Então veja como Deus então muda a história daquele menino. Muda da perspectiva humana. Mas Deus já tinha escrito a história dele. A filha de Faraó se compadece, o menino recebe a proteção do Estado, e a mãe de Moisés ainda é contratada para cuidar daquela criança.
Que coisa fantástica é olhar para a providência de Deus. E aquele menino cresce, o tempo passa, e chega o instante em que ele é entregue à sua mãe adotiva. Mas durante todo esse tempo, o que é que ocorre? Ele foi educado nos caminhos do Senhor. Ele foi instruído nos caminhos do Senhor. Ele temia ao Deus de Israel, ao Deus do seu povo. E é quando entramos no terceiro ponto, que é quando Moisés sofre os percalços de um mundo controvertido. Moisés sofre os percalços de um mundo controvertido. Chega a idade oportuna e ele passa a ser tutelado pela filha de Faraó. Mas Moisés, conforme já dito, tinha sido educado pela sua mãe israelita e também sabia do sofrimento do seu povo. E ao ver um dos seus irmãos sendo açoitado, Moisés, num ato de indignação, assassina o seu opositor, o opositor do seu irmão, o egípcio. Esconde o corpo e diz: ninguém viu. Só que no dia seguinte, ele se depara com dois hebreus, numa disputa, numa briga, e ele tenta conciliar. Mas o que ele diz? Um deles diz: por acaso você vai matar-me também, como matou o egípcio ontem, escondeu o corpo? E Moisés diz: meu crime foi descoberto. Essa notícia chega ao Faraó e ele tenta agora ceifar a vida de Moisés, pois Faraó, sabendo disso, resolve matá-lo. Moisés foge para a terra de Midian, só que ele foge sem intenção de voltar. Era uma passagem só de ida. Ele não tinha intenção de voltar à cena do crime. Ele não tinha intenção de voltar para ser morto. E na sequência, chega naquela terra, tem um episódio do poço, que é quando chegam ali as filhas de Jetro para dar água aos animais, e eles sempre eram enxotadas pelos pastores que estavam ali, os pastores de ovelhas, e nesse dia Moisés está lá e diz: não, eu agora vou dar água para elas, e também para os seus animais. Elas chegam em casa, o pai se admira, porque elas chegaram mais cedo, e diz: teve um egípcio que nos ajudou. Disse: por que você não trouxe ele para cá? Então ele vai, se hospeda com Jetro, casa com uma das filhas de Jetro, tem dois filhos, Gerson e Eliezer. Morre o Faraó, aquele que queria matar Moisés, levanta-se seu sucessor, e este continua a pesar a mão sobre o povo de Israel, continua a massacrar, a escravizar, a tornar o jugo mais pesado. E Moisés está lá distante, talvez pensando em nunca mais voltar à terra do Egito. Mas Deus é o autor da história, e em um determinado dia, quando Moisés está apacentando as ovelhas, ele olha para um arbusto, para uma sarça, e vê algo estranho. Aquela sarça, ela ardia em chamas, mas não se consumia, permanecia íntegra. E Moisés, então, ele vai se aproximando, segundo suas palavras, para ver aquela maravilha. E o Senhor fala com ele a partir da sarça. Diz o texto: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, Moisés conhecia a voz do seu Senhor. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E assim, o Senhor declara que ouviu o clamor do seu povo, porque ali o trabalho estava sendo extremamente pesado, o povo não estava mais suportando,
O povo não estava mais aguentando e estava ali clamando diante de Deus, clamando por um socorro. E Deus diz isso: eu ouvi o clamor do meu povo. E agora o que é que ele faz? Arregimenta, chama Moisés para ser o libertador do seu povo. E Moisés, então, ele diz: obrigado, Senhor, que privilégio eu tenho, eu vou abraçar agora, eu vou imediatamente. Foi isso que ele disse? Não. Moisés foi quase que um profeta fujão. Moisés fez de tudo para não aceitar essa missão. E eu confesso para vocês que, lendo o texto, dá até raiva de Moisés. Moisés começa a resistir ao chamado de Deus, providenciando as mais diversas desculpas para não ir cumprir com o seu chamado. Primeiro Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Está no capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí no versículo 12 Deus responde: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Mas Moisés, no versículo 13, diz: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ou seja, ele mais uma vez se esquivando. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Mas isso convenceu Moisés? Moisés respondeu: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Dá para imaginar essa cena entre Moisés e Deus. O Deus Todo-Poderoso dizendo: vá, que eu serei contigo. E ele diz: não, Senhor, vou não. Mas prossegue. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Ele respondeu: uma vara, um bordão. Então ele disse: lança na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou numa vara novamente. Para que creio que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Diz: você vai fazer esses milagres na frente deles, para eles acreditarem que eu estive contigo, que eu falei com você. Diz: e tem mais, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, estava branca, como a neve. O Senhor disse: coloca a mão no peito novamente. E quando ele tirou, estava sã, estava curada. E é como então o Senhor dissesse: está vendo, Moisés, o que eu farei e você fará também, para acreditarem que eu te enviei. Aí Moisés agora muda de desculpa. Ele diz no versículo 10 do capítulo 4: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele diz: eu não sei falar direito, então eu não tenho como anunciar. Aí o Senhor responde: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
Aí Moisés diz o quê? Senhor, envia quem há de enviar, menos a mim. Envia outro. É nessa hora que o sangue ferve. Diz, mas Moisés, para que tanta desculpa diante de Deus? E o Senhor no versículo 10 diz o quê? 4:10. Aliás, 14. 4:14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais, e vai embora. Moisés estava ali, dando todas as desculpas possíveis, mas Deus tinha um plano, tinha um propósito, e o salvou lá do rio Nilo, para fazer esse propósito cumprir. E Moisés parece que tinha esquecido já do milagre que tinha sido a vida dele, o que Deus tinha feito, e agora ele estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Mas Moisés aceita o desafio, e agora ele paga o preço. Moisés precisa convencer o povo. Então lá se vai Moisés e Arão, ajuntam os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Versículos 29 ao 31 aqui do capítulo 4. Mas Moisés precisava convencer não só o povo, ele precisava convencer também Faraó. E vem então a resistência de Faraó, quando ele chega diante de Faraó para dizer: o Senhor mandou libertar o povo para que eles fossem me adorar no deserto. Faraó diz: o quê? Eu não conheço o seu Deus e não vou deixar ninguém sair. E sabe o que é que Faraó faz? Aperta ainda mais a escravidão sobre aquele povo. Coloca uma carga mais pesada ainda. De maneira que Moisés mesmo questiona o Senhor e diz: mas Senhor, por que isso? Será que foi certo ir falar com Faraó? E ele diz: foi sim, parafraseando aqui o texto, pois eu punirei essa geração incrédula, até que meu povo seja liberto. E finalmente vem então a resistência de Faraó às 10 pragas, e após a 10ª praga, o povo segue para o deserto. Mas não segue de qualquer jeito. Após a 10ª praga, o povo queria que ele saísse o mais rápido possível do Egito, para não vir mais calamidades para aquela nação. E o que é que ocorre? Tudo que o povo pediu aos egípcios, dava, era ouro, era prata, era comida, era animais, ou seja, eles saíram extremamente abastados rumo ao deserto. E depois vem toda aquela cena que os egípcios prosseguem ainda, ou perseguem, abre-se o mar vermelho, e o povo passa a pé enxuto. Mas sabe o que acontece agora? Moisés enfrenta a incredulidade do povo. No primeiro momento, antes de cruzar o mar vermelho, disseram a Moisés: será que era porque não tinha sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para morrermos aqui nesse deserto? Que nos trataste assim, fazer-nos sair do Egito? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, depois que eles foram mortos no Mar Vermelho.
E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Isso é a expressão que está lá no capítulo 14, 31, quando eles atravessam o Mar Vermelho. E logo depois chegaram a Mara, e o povo estava com sede e não conseguiu beber a água ali porque era amarga, e disseram, o povo murmurou a Moisés dizendo, que havemos de beber? Lembre-se que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha visto os milagres, mas o povo estava murmurando. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram ainda aos filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aí Deus vai providenciar o pão de manhã e a carne à tarde para aquele povo. Só que o povo era incrédulo. O povo não confiava ainda em Deus. Sabe o que o povo fez? Qual era a ordem? Não guardar, recolha para a porção diária. Só na sexta que você vai recolher dobrado. Aí o povo não confiava em Deus e disse, vou guardar um pouquinho mais aqui. No outro dia a comida apodreceu. Ou seja, era para ser obediente ao Senhor. Então, o episódio do bezerro de ouro e tantos atos de incredulidade daquele povo, mesmo vendo a providência de Deus a cada dia. De maneira que contendeu, pois, Moisés e disse, dá-nos água. Ou contendeu o povo com Moisés para beber. E respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou outra vez contra Moisés e disse, por que fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Ou seja, o povo estava caminhando pelo deserto, agindo e vivendo na providência de Deus, mas com o olho aonde? No Egito. Com o olho no Egito. E será que o povo de Deus na atualidade é diferente, irmãos? Será que muitas vezes estamos caminhando, vendo os milagres de Deus, mas olhando para o que o mundo está oferecendo? Olhando para as benesses que os nossos vizinhos incrédulos talvez estejam ali usufruindo? Ah, mas é tão bom aquilo. Ah, Senhor, mas está difícil. Eu queria era estar ali. Eu só não vou estar ali porque depois vão dizer que eu me desviei. Irmãos, o povo viu o milagre acontecer. Diariamente. Foram 40 anos Deus produzindo maná toda manhã. Mas o povo não confiava em Deus. De maneira que o tempo passa, e a Bíblia nos ensina que toda aquela geração, ela pereceu no deserto. Mas Moisés foi aquele que foi chamado por Deus com um propósito. E ele cumpriu esse propósito em obediência àquele que o chamou. Ao final, Moisés é aquele que morre vendo a terra prometida. Deuteronômio 34, de 1 a 5, vai dizer: Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra
que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém você não vai para lá. Ou seja, ele morreu olhando para a terra prometida. Sabe o que é que acontece, irmãos? A história da redenção não é a nossa história, é a história de Deus. Eu e você estamos aqui com um propósito definido por Deus. Nós não estamos aqui para viver a nossa história, não é a minha história, não é a história de Joabe, é a história de Deus, e nós somos apenas vasos, instrumentos, para viver essa história de Deus. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e achamos que é a nossa própria história, nós vamos fazer tudo para nos agradar. Mas a gente precisa entender que a história é a história de Deus. Nós somos aqui apenas instrumentos chamados por Deus, como Moisés foi. Mas talvez nós estejamos com a visão limitada. Talvez estejamos renunciando, resistindo ao chamado de Deus. Dizendo: não, Senhor, não é para mim não, manda outro. Não, Senhor, não sei falar. Não, Senhor, não vão acreditar. Não, Senhor, o faraó é muito poderoso. Mas o que é que Deus tem chamado você para fazer? O que é que Deus tem chamado você para fazer? Eu não sei quais são as cenas da história particular aqui de cada um, mas a sua existência já reflete o milagre da vida, somente por existir. O mundo, ele pode tentar nos tragar armas ciladas, nos levar a fugir para não mais voltar, como foi Moisés. Mas Deus tem um propósito e uma razão para você existir, uma razão para estar aqui. Então, volto a dizer, a questão não somos nós, mas Deus. Qual missão Ele quer te usar para cumprir? Qual o chamado que Ele tem na tua vida? Talvez você esteja perdido, frustrado, sem um sentido para viver. Quantas pessoas estão depressivas, angustiadas, ansiosas, porque não sabem a razão de estar aqui. As ondas do mar da vida sufocam, vai sufocando a cada dia, porque não tem um propósito de vida. Mas talvez seja o momento de virar a chave, seja o momento de parar, de refletir, de alinhar a condução da vida e olhar qual é o propósito em Deus que Ele tem para você. Deus chamou Moisés lá da terra de Midian para o Egito novamente, porque Ele tinha uma missão para cumprir. E para onde é que você está indo, ou então onde é que você está? Deus lhe chama de volta para cumprir o chamado dele, para você entender qual é a razão da sua existência, a razão de você estar aqui vivo. Deus poupou Moisés de ser morto nas águas do rio Nilo, porque tinha um propósito na vida dele. Mas quando Moisés foi chamado, ele usou várias desculpas. Então, nesse aspecto, não devemos seguir o exemplo de Moisés. Devemos dizer: eis-me aqui, como ele disse no primeiro momento. Esteja ciente, todavia, que a trajetória não é fácil. Vem os desafios,
os obstáculos, mas é necessário encará-lo apenas como etapa para aperfeiçoar a sua caminhada. Os problemas virão? Sim. Mas a gente deve encarar os problemas não como obstáculo, mas como etapa a ser superada, para sermos lapidados e sermos melhores instrumentos. Quando você está na cozinha, fazendo aquela comida deliciosa, que você vai fatiar aquela carne suculenta, ou então um peixe ou algo parecido, o instrumento cortante que você usa, a faca, muitas vezes não precisa ser afiado? Como é que se afia a faca? Colocando um outro metal ou um outro instrumento que possa provocar uma agressão nela, até ela estar em condições, um desgaste inclusive, até que ela esteja em condições de ser um instrumento apropriado para o seu uso novamente. E os desafios que nós temos, que Deus tem colocado talvez nas nossas vidas, seja justamente para nos afiar, para nos preparar melhor para servi-lo. Então, no lugar de reclamar das dificuldades, diga: Senhor, me afia, porque eu quero te servir melhor, porque o propósito não é a minha vida, mas é a tua, e eu quero te servir em fidelidade. Por isso, não podemos perder de vista o propósito de vida, que é viver em Deus e viver para Deus. Viver em Deus é estar imerso em Deus, dizer: eu estou vivendo o propósito dele para a minha vida. Moisés, ele morreu com foco, olhando a terra prometida. E sabe o que é que acontece, irmãos? Eu e você também temos uma terra prometida. O novo céu e a nova terra. A morada celestial que Jesus foi nos preparar. E o nosso olhar deve estar justamente lá. O Senhor, pelos olhos da fé, Ele já mostra a terra prometida. Ele pegou Moisés e disse: Moisés, a terra que eu prometi foi essa, olha. E o Senhor me prometeu, olhe para Apocalipse 21 e veja a terra prometida que o Senhor já nos deu. E não tiremos os olhos de lá, porque se mantivermos os olhos no que Deus nos prometeu, as agruras da vida serão menores, porque os nossos olhos, o nosso foco não estará nas dificuldades, mas estará onde nós iremos chegar. Ao final, Deuteronômio 34, 10 e 12 diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Moisés foi um instrumento de Deus para cumprir o propósito de Deus naquela nação. E você quer ser instrumento de Deus para que Deus cumpra o propósito dele nesta geração? Somos geração chamada por Deus para fazer a diferença em nossa época. Que o Senhor nos abençoe.